vamos lá. Senhores, dois exemplos de interpretação extensiva, que não se colocam como interpretação analógica, porque não há comando legal para isso, mas ainda são interpretações que expandem os sentidos que previamente eram aceitos por determinado instituto de lei. Primeiro, uma que tem em quase todos os livros de direito. O crime de bigamia, do artigo 235 do Código Penal, pune o fato de alguém se casar mais de uma vez. Mas veja, casar 2 vezes é bigamia, portanto é crime. Isso significa que casar 3 ou 4 vezes, a poligamia, é crime também, não é verdade? Mas isso não está no tipo penal. Veja, é óbvio que isso está implícito no tipo. A interpretação extensiva da criminalização da poligamia se extrai da criminalização da bigamia. Agora eu vou dar um exemplo que está na jurisprudência do STF e que você vai levar para uma prova de delegado como sendo algo perfeitamente dentro dos ditames da legalidade. A ADC, a ADO, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 26 do Supremo Tribunal Federal. Na ADO 26, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 26, o Supremo Tribunal Federal considerou, a partir de uma interpretação extensiva, a homofobia e a transfobia como espécies do gênero racismo. Mas por que isso foi uma interpretação extensiva, professor? Bom, segundo o STF, isso foi uma interpretação extensiva porque existe no artigo 1º da Lei Antirracismo, da Lei 7.716, lei que está no edital, né? Está no edital, tem praticamente certeza. Mesmo porque crimes praticados na internet são de certa forma, de bastante interesse investigativo da Polícia Federal, principalmente aqueles que estão presentes em tratados internacionais de direitos humanos. Pois bem, no que diz respeito à nossa lei de racismo, a Lei 7.716, no artigo 1º, todos os crimes narrados na lei precisam ser motivados por discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem nacional. Esse primeiro elemento normativo do tipo, raça, sempre foi entendido no sentido de conjunto de pessoas que compartilham sinais que são físicos, que são naturais, que são genéticos e que se manifestam fenotipicamente, como, por exemplo, a textura do cabelo, a cor da pele, o formato dos olhos. O Supremo Tribunal Federal se utilizou de uma jurisprudência que ele mesmo já havia construído e que foi baseado no projeto do genoma humano para dizer que esse conceito de raça está ultrapassado. As descobertas genéticas atuais demonstram que, na verdade, praticamente não existem diferenças genéticas entre um caucasiano europeu e uma pessoa de pele negra afrodescendente. E que, justamente por esse esvaziamento biológico do conceito de raça, esse termo deveria receber uma interpretação extensiva. Uma interpretação extensiva que considera toda a sua profundidade política e social. E o conceito político-social de raça é o conjunto de pessoas que compartilham características que podem torná-las vulneráveis sobre o ponto de vista sociopolítico. E nessa ordem de ideias, a interpretação extensiva permitiu o Supremo chegar à conclusão de que homotransfobia é racismo. Não houve, portanto, uma equiparação, porque isso feriria a legalidade. Houve, na verdade, uma interpretação extensiva de um dos elementos normativos do tipo. E, por isso, se abstraiu os conceitos que já estavam presentes ou que eram possivelmente atribuídos àquela norma. Isso você leva para uma prova de delegado de polícia. Professor, por que você está falando isso? Você leva para uma prova? Você não concorda com isso? Eu vou deixar as críticas para um outro momento. No que diz respeito à lei prévia, estamos falando do princípio da anterioridade. A norma penal que prejudica o acusado não pode retroagir. Não pode haver retroatividade em prejuízo do réu, em prejuízo do acusado. Ainda hoje nós vamos ver as matérias tangentes à lei penal no tempo. A gente vai chegar a toda a dinâmica acerca da retroatividade e ultratividade de uma norma. E, finalmente, no que diz respeito à lei certa, nós temos o princípio da
taxatividade. E o princípio da taxatividade, o que basta aí para uma prova objetiva, é que este princípio diz que a norma incriminadora não pode conter elementos abertos. Não pode haver tipos penais abertos, ou seja, tipos penais que não descrevem uma conduta que é facilmente definida. Veja que quando Feuerbach cria o princípio da legalidade, a noção de taxatividade estava no topo das suas razões. A norma penal precisa ser taxativa, porque senão ela não consegue ter finalidade preventiva. Se eu não sei precisamente o que é crime e o que não é, eu não consigo me antecipar o tempo inteiro para andar dentro da lei, porque eu não sei o que é andar dentro da lei. A lei se torna um instrumento de luta e dominação política por parte de quem detém o poder, se a norma penal não é taxativa. Infelizmente, no direito brasileiro, o princípio da taxatividade nos últimos 20 anos vem sendo continuamente violado por tipos penais que são cada vez mais abertos e onicompreensivos. Mas isso, mais uma vez, é uma crítica que a gente vai deixar para depois. Então, falou que tipos penais abertos são vedados no direito brasileiro. Segundo o princípio da legalidade, essa assertiva muito possivelmente estará correta. Mas só toma cuidado com uma coisa. Aceita-se que alguns tipos penais sejam relativamente abertos, por exemplo, em crimes culposos, uma vez que o Estado não pode antecipar todas as formas de imprudência, negligência ou imperícia. E por isso os tipos penais culposos, são abertos por natureza. Isso vai acontecer, portanto, quando existe uma impossibilidade de definição do tipo penal, porém um grande interesse de proteção do bem jurídico. Então, exceções para a presença de tipos penais abertos, a gente encontra na legislação. Mas como regra geral, como a assertiva geral que se extrai do princípio da legalidade, é que todos os tipos penais devem ser o mais taxativo possíveis. Deve ser o mais taxativo, fechado e bem definido que o legislador consegue produzir. Então, assertivas como tipos penais abertos são inconstitucionais tendem a ser verídicas, tendem a ser julgadas como corretas. Perfeito. Senhores, vamos então passar para um princípio que possui diversos desdobramentos para o direito penal. Estamos falando do princípio da intervenção mínima, e eu já digo o seguinte, já que eu gosto aí dessa parte conceitual, estou sendo o mais objetivo e direto possível, mas alguns pontos são interessantes para incentivar o raciocínio de vocês. Veja, Paulo César Busato diz que quando nós consideramos a origem da principiologia do direito penal, existem basicamente 3 grandes movimentos políticos e jurídicos que marcam os 3 princípios penais fundamentais. E esses 3 princípios são os únicos que existem, porque todos os outros são desdobramentos destes 3. Eu concordo com ele. Ele diz que o primeiro deles é o princípio da legalidade, que marca o Estado liberal de direito e toda a eclosão dos princípios iluministas. O segundo é o princípio da intervenção mínima, que marca o Estado social de direito, que se estabelece já no século XIX e início do século XX. E o terceiro é o princípio da culpabilidade, que marca o Estado democrático de direito e que estabelece basicamente todos aqueles princípios que racionalizam a punição perante o indivíduo. Do princípio da legalidade se abstraem tudo aquilo que nós vimos até aqui. Reserva legal, impossibilidade de analogia, o princípio da anterioridade, o princípio da taxatividade, são todos subprincípios que vêm a reboque da legalidade. O princípio da intervenção mínima, que marca o Estado social de direito, fala justamente sobre a proporcionalidade entre a pena e o castigo e o equilíbrio que o Estado deve ter em preservar direitos sociais básicos e, ao mesmo tempo, intervir na liberdade dos cidadãos. Em outras palavras, tudo que diz respeito ao peso da pena e a proporcionalidade entre
o castigo e o crime está consubstanciado no princípio da intervenção mínima, que basicamente é composto dos princípios da fragmentariedade, da subsidiariedade, da insignificância, da adequação social e da lesividade ou ofensividade. A gente vai trabalhar estes princípios agora com essa objetividade que é necessária para uma preparação intensiva para a prova. Então vejam, se o princípio da intervenção mínima marca o estado social de direito e diz respeito ao peso da pena perante a proporcionalidade do crime, nós temos no princípio da intervenção mínima a seguinte máxima: o direito penal, por ser a mais gravosa das respostas estatais, deve ter aplicação subsidiária quanto aos outros ramos e fragmentária quanto ao bem jurídico protegido. Eu vou repetir essa frase. O direito penal, por ser a mais gravosa das respostas do Estado, deve ter aplicação subsidiária quanto aos outros ramos do direito e fragmentária quanto ao bem jurídico protegido. Então percebam, o princípio da intervenção mínima reconhece o direito penal pelo que ele é: violência institucionalizada. Porém, uma violência que, a depender do contexto, se torna necessária. A necessidade dessa violência perante o peso do crime é que torna o direito penal legítimo. E esse exercício mental de que é a necessidade da violência institucionalizada perante o peso do crime que torna o direito penal legítimo é corolário do Estado liberal e social de direito, porque é um Estado que garante aos seus cidadãos direitos mínimos de dignidade, de liberdade, de igualdade, razão pela qual, ao se reconhecer o direito penal como sendo uma instituição que recai justamente sobre esses direitos e prerrogativas, sua legitimidade se coloca em xeque e é apenas concedida quando os mesmos direitos fundamentais não podem ser protegidos de outra forma, a não ser com a violência institucional. Mediante, então, esse exercício mental de que a necessidade do direito penal se coloca como sendo o pressuposto mínimo da sua legitimidade, o princípio da intervenção mínima vai o tempo inteiro escrutinar a pena e a violência institucional que o direito penal representa perante o peso do crime e perante os outros ramos do direito e também perante o bem jurídico que o direito penal visa proteger. Daí se abstrai vários princípios que inicialmente demonstram quando o direito penal simplesmente não será legítimo bastante. O princípio da subsidiariedade e a fragmentariedade são os primeiros que são construídos nesse sentido. O princípio da insignificância advém desses dois, e são justamente aqueles que nós vamos observar agora. Veja, o primeiro princípio que se abstrai a partir da noção de intervenção mínima do Estado é o princípio da subsidiariedade. Este vai dizer que o direito penal é a última ratio, ou seja, o direito penal deve ser utilizado apenas quando os outros ramos do direito não se mostram suficientes para reger determinado interesse social. Quando o direito penal não é suficiente para reger quando outros ramos do direito não são suficientes para reger determinado conflito social, o direito penal deve ser chamado para determinado contexto. Portanto, o direito penal é subsidiário, é secundário a todos os outros ramos. Mais do que isso, o direito penal só deve proteger, e agora já entramos no princípio da fragmentariedade, o direito penal deve proteger apenas um fragmento dos bens jurídicos constitucionais. Ou seja, somente os bens jurídicos constitucionais mais importantes para a vida em sociedade. Então, o direito penal só deve proteger os bens jurídicos mais importantes para a vida em sociedade. Nessa ordem de ideias,
podemos dizer que o princípio da fragmentariedade se divide em duas assertivas, em dois corolários. O primeiro deles é também um subprincípio, né? Todos esses subprincípios são divisões da intervenção mínima. Eu sinceramente, acho que é didático entender dessa forma, né? Acho que Busato acerta ao afirmar que somente 3 grandes princípios penais são as raízes de todos os outros, mas advém da fragmentariedade o chamado princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos. Da exclusiva proteção de bens jurídicos. Significa que o direito penal não deve proteger simplesmente regras morais, não deve proteger meros sentimentos, não deve proteger meros interesses pessoais que não sejam vitais para o desenvolvimento da vida do indivíduo em sociedade, pois esse é o conceito mais basilar de bem jurídico, aqueles interesses ou valores vitais para o desenvolvimento do indivíduo em sociedade. Valores esses que são constitucionalmente protegidos. Então, veja, o direito penal não é um código de... O Código Penal não é um código de ética. O Código Penal não é um conjunto de prescrições de normas morais. O Código Penal não visa proteger sentimentos pessoais, ou mesmo sentimentos coletivos, mas apenas bens jurídicos constitucionais. E isso é um desdobramento básico do princípio da fragmentariedade. Só que mais do que isso, mesmo que o indivíduo viole um bem jurídico, esta violação deve ser relevante. Portanto, o princípio da fragmentariedade afirma que somente as ofensas intoleráveis a esses bens jurídicos, merece proteção penal. Somente as ofensas intoleráveis aos bens jurídicos constitucionais, aos mais importantes bens jurídicos constitucionais, que merecem a proteção penal. Então, percebe-se aqui uma dupla fragmentariedade. A dupla noção de que o direito penal é fragmentário, ele só protege um pedaço dos interesses humanos, né? Somente os valores e interesses mais importantes que estão na Constituição. Não protege a ética, não protege a moral, não protege o sentimento. E mais, mesmo quando se viola o bem jurídico, somente um fragmento das ofensas são tuteladas pelo direito penal, somente as ofensas mais intoleráveis a estes mesmos bens. A esta segunda noção de fragmentariedade se desdobra o princípio da insignificância. Esse, com toda certeza, é um dos princípios mais importantes para a prova, é o que mais é cobrado estatisticamente, caiu aí na última prova de delegado de polícia do Ceará, uma questão só sobre isso, caiu também nas 2 últimas provas de delegado de polícia federal, e eu acredito que cairá na próxima também. Primeira noção que devemos ter é que o princípio da insignificância não foi simplesmente criado pela tradição da doutrina penal, ele possui, pelo menos da forma como nós o entendemos, um autor específico, chamado Klaus Roxin. Klaus Roxin cria o princípio da insignificância em um famoso artigo em 1964. Primeiro, Roxin trabalha tudo que nós trabalhamos até agora, que foi o propósito fragmentário e subsidiário do direito penal contemporâneo, dentro do princípio da intervenção mínima. Roxin se vale, a partir desta realidade do direito penal, de brocardos latinos, afirmando que, olha, desde Roma já era assim. O pretor não pode cuidar de bagatelas. E o direito de tradução romano-germânica nunca foi um direito que basicamente apregoava uma aplicação universal da norma, como foi Erbach queria ao criar o princípio da legalidade. Roxin afirma que não, a tradição romano-germânica é uma tradição que autoriza que o direito penal, que o juiz não puna quando determinada ofensa não é relevante o suficiente, mesmo que acerte um bem jurídico que é de importância constitucional. E dentro dessa proposta, Roxin acha um dos elementos da teoria do crime, que é a própria tipicidade. Roxin afirma que a tipicidade formal,
que é um conceito criado desde Belling, né, em 1906. Tipicidade formal nada mais é do que o juízo de subsunção entre a conduta e os elementos que definem o tipo penal. Esse é o conceito de tipicidade formal. Juízo de subsunção entre a conduta e os elementos que definem o tipo penal. Esse juízo de subsunção não é o bastante para um direito penal orientado por uma política criminal do Estado Social e Democrático de Direito. Se a Constituição desenha um Estado Social e Democrático de Direito, e este desenho vincula as normas penais e a atuação dos juízes, é necessário uma segunda camada para a tipicidade, que é a tipicidade material. Roxin defende que a função de um direito penal orientado por uma política criminal que é adequada ao Estado Social e Democrático de Direito é um direito penal que visa a proteção exclusiva e subsidiária de bens jurídicos. Essa ideia de que o direito penal só se legitima enquanto protege subsidiariamente bens jurídicos, ela é caudatária de Roxin. Né? A doutrina jurídica hoje é bastante roxiniana por conta desse grande autor, que inclusive faleceu esse ano, né, aos 90 e poucos anos, agora e a sua cadeira na Universidade de Bonn está vaga. E eu, sinceramente, queria que Luiz Greco assumisse toda a sua... Né, que o Luiz Greco, que é um brasileiro, o que foi doutorando por Klaus Roxin, mas enfim, isso já é uma outra discussão. Mas veja, Roxin então afirmava que se esta proposta de uma política criminal social-democrata que o direito penal proteja bens jurídicos, então todo tipo penal possui no seu núcleo material um bem jurídico como objeto de proteção. Somente quando esse bem jurídico é violado ou é exposto a um perigo relevante de violação, nós temos o conteúdo necessário ao crime, que é a tipicidade material. A tipicidade material, portanto, nada mais é do que a violação ou um perigo de violação relevante, um perigo concreto de violação ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal. Podemos dizer, então, que a subtração de um copo de plástico é a subtração de uma coisa alheia-móvel para si ou para outrem, mas não é um furto. Porque o furto é mais do que a definição formal de uma conduta. O furto é uma norma incriminadora que protege o patrimônio. E se o patrimônio não for violado de forma relevante, não haverá a tipicidade material necessária para a composição do conceito de tipicidade penal. E se não há tipicidade penal, não há fato típico. E se não há fato típico, não há crime. Vocês percebem a genialidade dessa construção? Ele faz isso sem mudar um artigo de lei sequer. Ele estabelece pressupostos que estão na Constituição alemã e que também estão na Constituição brasileira, que são pressupostos de um Estado social e democrático de direito, que embasam o princípio da intervenção mínima. E ele diz, bom, se o juiz quer seguir esses pressupostos, então o juiz precisa garantir que toda a criminalização seja precedida da violação, do perigo de violação ao bem jurídico que é o núcleo material de cada um dos tipos penais. Se não houver esse tipo de violação, não há aplicação legítima do direito penal, sem um artigo de lei sequer. Ele municiou, a partir da ciência jurídica, os juízes de direito, e por que não dizer os delegados de polícia, a não aplicação do direito penal quando este não é necessário. E isso é ciência jurídica. Oi? Dogmática jurídica penal, exatamente, serve para isso. Aí vem o STF e caga com tudo. Mentira, olha só. Vem o STF e cria vetores para a aplicação do princípio da insignificância, que você precisa saber. Na verdade, que você precisa decorar, porque a gente sabe que esses vetores são as repetições dos mesmos conceitos com palavras diferentes. Mas quais são eles? São 4. Primeiro, mínima ofensividade da conduta. Segundo, a ausência de periculosidade social da ação. Terceiro, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. E quarto, a inexpressividade da lesão jurídica. Então, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e inexpressividade da lesão jurídica são os 4 vetores para aplicação do princípio da insignificância. Mesmos conceitos com palavras diferentes, isso aqui é pura tautologia. Isso aqui não serve para nada a não ser para preencher modelo de sentença, não é? A gente sabe disso, mas infelizmente a gente precisa memorizar essas coisas. Exatamente, porque aí o estagiário pode olhar para aquele fato e colocar uma pseudo-fundamentação. Ó, considerando que esses são os vetores, neste fato não há insignificância. Ou o contrário, nesse fato há insignificância. E parece que ele fundamentou. Mas os vetores são genéricos, são repetição dos mesmos conceitos com palavras diferentes, e citar que esse é o fundamento e esse é o fato não faz a necessária subsunção de uma coisa a outra. Eu ainda estou para ver uma decisão sobre o princípio da insignificância que aplica de forma concreta os vetores como chaves interpretativas para a resolução de casos concretos. Nunca vi na vida, já vi muitas sentenças que repetem os vetores como pseudo-fundamentação, modelo de sentença, Ctrl+C, Ctrl+V, e depois disso, aplica-se o princípio sim ou não por causa desse ou daquele vetor. Sem fazer a mínima aplicação. Mas tá, vamos lá. Se esta é a realidade, a gente precisa então caminhar como a última prova de delegado de polícia do Ceará, feita pelo Sebrasp, cobrou dos candidatos. Nós precisamos saber quais são os entendimentos atuais acerca da aplicabilidade do princípio da insignificância nos principais pontos. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos caminhar entre as principais teses de jurisprudência do STJ. Teses estas que foram publicadas ali no final de 2023, início de 2024, nas edições 219 a 221 da jurisprudência em teses do STJ. Eu recomendo a leitura de todas essas teses, porque elas embasam boa parte das assertivas da prova da última semana, feita pelo Sebrasp de delegado de polícia, e muitas outras provas feitas pela banca também. Beleza, vamos observar. Sabe se o curso de jurisprudência tem isso lá? Acredito que sim, acredito que sim. Vamos lá. Primeiro, é possível a aplicação, e eu separei aqui perguntas específicas sobre as teses mais relevantes para provas de DPF. Primeiro, é possível a aplicação deste princípio ao reincidente? E existe uma tese que diz que, bom, em tese não, mas às vezes sim. Vamos entender isso. A tese vai dizer o seguinte, ó, a reiteração delitiva, a reincidência e os antecedentes, em regra, afastam a aplicação do princípio da insignificância por ausência de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Ou a mínima ofensividade da conduta, né? Você pode escolher, elas dizem a mesma coisa. Vamos entender aqui a lógica. Para o STJ, se o indivíduo ele é um criminoso habitual, a aplicação constante do princípio da insignificância estaria privilegiando, estaria basicamente favorecendo aquela criminalidade que se especializou em delitos de pequena monta. E, portanto, o princípio da insignificância estaria sendo explorado por uma faixa da criminalidade profissional. E essa não é a função do princípio. Tudo bem, mas o próprio STJ diz, na tese seguinte, que é possível aplicar excepcionalmente o princípio da insignificância, inclusive nas hipóteses de reiteração delitiva, de reincidência ou antecedentes, se as peculiaridades do caso concreto evidenciarem inexpressividade da lesão jurídica provocada e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Vamos entender essas duas teses. E se a gente investiga os julgados que as geraram, elas são limitadas demais e não contém, infelizmente, o raciocínio estabelecido pelo STJ, que é um raciocínio mais rico do que essas assertivas permitem que a gente conclua.